Boa noite, irmãos. Esse é um dos meus salmos prediletos, o Salmo 63. E eu poderia dar vários títulos para essa mensagem, para esse salmo. Desejo por Deus mais do que acima de qualquer outro desejo. Sede de Deus maior do que sede por qualquer outra coisa. Ou poderia ser uma alma que só se satisfaz com Deus. Uma alma satisfeita somente em Deus. Lendo o salmo, é um salmo preciosíssimo. Ele faz parte de um trio de salmos que começa com o Salmo 61, Salmo 62, Salmo 63. Davi está no deserto, fugindo de Absalão, e ele manifesta sua saudade de Deus. E ele vê a presença de Deus de forma marcante no santuário. Por isso que nós podemos identificar esses três salmos como o salmo de uma alma que não só sente saudade de Deus, mas deseja a Deus mais do que qualquer coisa. Isso faz parte também da tríade da piedade. Como é que eu sei que uma pessoa é piedosa? Ela tem três coisas. Ela ama a Deus, ela teme a Deus, ela deseja a Deus. Repita comigo: tríade da piedade. Amor a Deus, temor a Deus e desejo por Deus. Sede de Deus. Então nós estamos falando aqui de uma sede espiritual que está sendo comparada àqueles momentos em que Davi estava ali no deserto de Judá, fugindo do seu próprio filho, e não havia muita água não. Então há momentos em que ele está com muita sede, e isso o leva a fazer esse salmo e comparar que a sede dele de Deus é muito maior do que a sede que ele estava sentindo fisicamente. Então, desejo por Deus acima de qualquer coisa. Lendo o salmo: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade, a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará como de tutano de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio. Então, à sombra das Tuas asas, me regozijarei. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra, a Tua mão direita me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruírem, irão para as profundezas da terra, para o inferno. Cairão a espada, serão a ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Amém? Amém. Vou pedir à irmã Carmita que ore por este salmo, pela pregação desse salmo. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, porque Tu és, Senhor Deus, aquele que nos tira a sede, nos tira os anseios. Tu és aquele que nos satisfaz. Somos gratos, Senhor Deus, por ter conhecido a Ti, por confiar no Senhor e por ajudar a outros a também terem o mesmo sentimento. Aprendemos com o salmista e Deus nos ensina a ensinarmos a outros também a te buscarem e ter no Senhor toda a fonte das mais ricas riquezas deste mundo
e no final da vida, a vida eterna. Agradecemos o teu cuidado e o teu suprimento. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Esse é um salmo maravilhoso. É um salmo para se decorar e se repetir todo dia. É um salmo precioso. É interessante que nosso corpo, o corpo humano, o corpo físico, ele é composto entre 65% e 70% por água. Já imaginou? 70% é água. Se tirar a água, fica só um saco de osso. Então, alguém diz até que o ser humano tem um corpo aquático, é cheio d'água. E é dito que nós podemos viver sem comida por até um mês, mas nós só podemos viver cerca de 3 dias sem água. Então a água é muito importante. E nós não somos só corpo físico. O apóstolo Paulo fala de corpos espirituais. O nosso espírito tem sede, assim como o nosso corpo tem sede de H2O, que é a forma da água, assim a nossa alma tem sede de Deus, e somente Deus pode satisfazer a sede da nossa alma, como bem disse o filósofo cristão Agostinho. Ele diz que o homem já nasce buscando, já nasce com uma sede, buscando saciedade, buscando satisfação, buscando felicidade, buscando paz. Mas ele diz, só vai encontrar essa paz quando encontrar Deus. Quando ele encontrar Jesus Cristo, porque depois que ele encontra Jesus Cristo, o corpo dele deixa a secura, porque diz que do seu interior não rio de água viva. Então, esse salmo, ele é um misto de lamento, porque o Davi estava no deserto, o próprio filho dele, Absalão, passamos a ter contato com Absalão, porque Absalão teve a irmã dele Tamar estuprada pelo irmão. E ele, para se vingar, mata o irmão na frente dos outros. E o pai coloca ele numa espécie de exílio. E ele usa o general Joabe para ficar forçando uma volta. O pai o perdoou, mas não queria que ele se aproximasse de Jerusalém. E ele ficou com raiva do pai, porque não puniu o irmão. Ficou com raiva do pai, porque o pai o colocou naquele ostracismo, naquele isolamento. E então ele, como é um homem carnal, um homem de Belial, um homem usado pelo diabo, ele faz todo um planejamento, uma estratégia para voltar para Jerusalém. Finalmente ele volta, o pai deixa ele voltar. E quando ele volta para Jerusalém, ele passa a seduzir o povo, dizendo que o pai dele, o rei Davi, não era um bom rei, e que se ele fosse rei, ele faria justiça ao povo. E o povo se deixou, uma parte do povo se deixou enganar, se deixou seduzir por aqueles jovens. Davi já estava um pouco velho. Então, o Davi não esperando que de repente ele chegasse lá e o matasse deitado. O Davi disse para a corte dele, os que estavam com ele, olha, vamos fugir, porque o próximo passo dele é vir nos matar. E então ele foge. E nesses 3 salmos, o 61, 62, 63, você tem essa jornada dele no deserto. É o histórico que ele está dando. E nesse 3º salmo ele está falando da sede que ele teve de suportar diante de um sol causticante e do desejo que ele tinha de voltar para Jerusalém para adorar a Deus no santuário. Embora ele não tinha ainda, vamos dizer assim, a revelação de Deus, que Deus deu para Salomão, que Deus não habita em templo humano. Deus disse isso, ele tinha mandado construir o templo, que era para o pessoal ir para lá, fazer as oferendas, as ofertas, os sacrifícios, os louvores, mas que Deus não ficava preso entre 4 paredes. Cristo vai dizer isso para a mulher samaritana. Ela perguntou, em qual monte? Em Samaria ou em Jerusalém? Cristo disse, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então aqui nós encontramos um homem
que está passando por uma grande tribulação, uma grande opressão, uma grande perseguição, e dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. E ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Ele era o rei, ele saiu fugindo, não deu para levar comidas boas. Ele podia dizer: ó Senhor, eu estou sentindo falta das minhas comidas boas, da minha caminha, do meu conforto que eu tinha no palácio. Não. Ele disse: ele é diferente de muitos adoradores que vão atrás de Deus apenas atrás de receber bênçãos. Estão preocupados apenas com a bênção. Tem sede de bênção, não tem sede do abençoador, não tem sede de Deus. Se iludem, como eu falava com o meu amigo Sérgio hoje, tem até que lembrar de levar a TV lá das crianças para ele consertar, vocês me lembrem depois. Um monte de TV que ele botando lá de fora. Eu digo: olha, essas TVs foram compradas muito caro, que as pessoas iam conseguir um grande tesouro. E olha aí, a quantidade sendo jogada fora, que nem conserto mais tem. Carros, bicho disse que o nosso coração, o nosso tesouro deveria estar no céu. Porque os tesouros da terra, a traça corrói, a ferrugem consome e o ladrão escapa e rouba. Então Davi não estava preocupado com os tesouros dele. Ele não estava preocupado com os bens materiais. Senhor, eu estou com sede, é do Senhor mesmo. Eu desejo o Senhor mesmo. É incrível como nós gastamos nossa vida correndo atrás de vaidades. Eu vou estudar, porque quando eu me formar, eu vou ser feliz. Aí se forma, cadê? Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Se casa, cadê? Quando os meus filhos estiverem grandes, eu vou ser feliz. Eles vão embora de casa e você fica só. Ou seja, as riquezas, como diz lá em Provérbios, farão asas. A saúde. Você sabia que tem ladrões que cerca elétrica não segura? Portões altos, cachorros, pitbulls. Você pode contratar o exército dos Estados Unidos, Mariners, né, que são grandes defensores, para proteger sua casa. Tem ladrão que vai entrar, que vai lhe roubar. A doença, não tem quem segure. O prejuízo, o próprio envelhecimento, pouco a pouco vai sugando toda a riqueza que o nosso corpo tem. O dinamismo, a força. O Silvio Santos é um homem muito dinâmico, é um homem alto, bonito, forte. Mas já no final da vida dele, estava um bagaço. E ele já não encontrava nada daquilo que ele juntou. Todos os tesouros. Então, em lugar de perder tempo desejando essas coisas, desejar Deus. E você me pergunta, Neide, o que é desejar Deus? Tem um texto aqui que eu deixei já aberto aqui na Bíblia. Eu queria que vocês decorassem esse versículo. Ele é da máxima importância. Está lá em Jeremias. Marque aí na sua Bíblia. Jeremias, capítulo 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder. Tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas, mas permitam aquele que se gloria gloriar-se nisso, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nessas coisas me deleito, diz o Senhor. Quer se gloriar, quer se gabar de alguma coisa? Que eu conheço Deus. Não é que você conhece biologia, matemática, química, física, você conhece tudo de arquitetura, de engenharia, mas que você conhece Deus. Que você conhece Deus não apenas por saber. Lembra que Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino no pó e na cinza. Porque o Jó, ele se tornou um dos homens e dos empresários o mais bem sucedido do Oriente, o mais rico, o mais poderoso. E certamente
Ele era piedoso, ele temia Deus, mas ele disse que conhecia Deus de uma forma terceirizada, por ouvir os outros falarem. Foi todo o sofrimento que ele passou, e ele diria como Davi, foi bom que eu passei, porque foi através do meu sofrimento que eu aprendi a conhecer Deus. Falava com um irmão hoje, que alguns crentes só se aproximam da igreja quando estão com problema, quando estão com dificuldades. Eu tenho mais de 40 anos como pastor, e eu vi muito desses. Eles estão com problema, eles se aproximam da igreja. Resolver o problema, eles se afastam. Ou seja, não pode ter prosperidade. Deus não pode abençoar, porque se Deus abençoar, ele se desvia. Então tem crente que tem que estar na P até sair desse planeta. Se é que é crente, eu acredito até que alguns não são crentes, porque eles nunca procuram o abençoador, sempre estão atrás da bênção. Então, o Davi aqui estava numa situação periclitante. Vocês, o que é isso? Perigosa. Risco de vida. E o cara não está nem pedindo, Senhor, não permita que meu próprio filho me mate ou alguém que ele mate. Senhor, eu estou com saudade do Senhor. Eu estou com saudade de te adorar na casa do Senhor. Então esse também é chamado Salmo da Manhã, porque ele diz que procurou Deus de madrugada. E como eu falei, ele é o clímax, a conclusão daqueles 3 salmos, 61, 62, 63. E aqui, esse salmo, ele é uma declaração de amor para Deus. O salmista está dizendo, Senhor, eu posso viver sem qualquer coisa, eu não posso viver sem o Senhor. Eu posso viver com pouca comida, que ele estava comendo pouco lá no deserto um dia. Eu posso viver sem conforto. Eu posso viver sem água, mas eu não posso viver sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. De outra forma, está dizendo, Senhor, eu te amo tanto, que não tem outra coisa que eu ame mais que o Senhor. Nesse deserto seco, árido, sem água, sem vida, a minha língua está seca, mas a minha alma está mais seca ainda, porque eu estou sentindo falta de ir para o templo juntamente com os levitas, de adorar. Era uma maneira que ele gastava o seu dia. É possível que ele começasse o dia indo para o templo e acionando os levitas. Venham cantar comigo. Venham cantar esse salmo que eu fiz. Então aqui mostra um homem que está buscando a Deus sinceramente, não por mero interesse, não porque a coisa está ruim. Ele sempre buscava a Deus. Ele está sentindo dificuldade, não porque está faltando conforto, está faltando comida, está faltando água, mas está faltando aqueles recursos que ele tinha para louvar a Deus. Talvez nem conseguiu levar a sua harpa. Ele busca a Deus. E aí é usado o nome para Deus, Elohim, aquele Deus que é o Criador. E ele não está brincando. A minha alma tem sede de Deus, a minha carne te deseja, é o ser dele todo. O eu dele se volta para Deus. Nesse salmo há 18 pronomes pessoais para Deus. Que Deus é um ser pessoal, é um Deus para a gente conversar, é um Deus para a gente abrir o coração. É um Deus para a gente dizer quanto ele vale para a gente. Quanto é que vale Deus para você? Qual foi a última vez que você disse que amava a Deus? Senhor Deus, eu te amo. Te amo mais do que minha família, do que meu emprego, do que minha aposentadoria, do que a minha saúde. Qual foi a última vez que você declarou o seu amor a Deus? Tem hinos que às vezes é uma declaração, alguns deles são uma declaração a Deus. Jesus, sempre te amo, porque és meu. A ti toda honra, louvores darei. Jesus, eu te amo. Qual foi a última vez que você disse que amava Jesus? Quanto é que Jesus vale para você? Alguns estão trocando por 30 moedas ou menos. Minha alma tem sede. Ele está dizendo, Senhor, só o Senhor me satisfaz. Comida não é o que me dá satisfação. Para os jovens não é sexo, ou até para os velhos também. Só o Senhor me satisfaz. Jesus disse em João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Só tem um interesse para você matar sua sede. Venha para mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. Disse, busquei para ver a tua beleza e a tua glória quando te vi no santuário. É interessante. Quem era que Davi procurava quando ele ia para o santuário? Que na realidade não era nem o templo ainda, era o tabernáculo. Olha aqui o tabernáculo aqui na luz. Ele ia para o tabernáculo. Ele sequer poderia entrar aqui dentro do santo lugar. Então quem podia entrar era quem era sacerdote. Ou do santo dos santos, que era o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas em volta havia lugar. Havia lugar onde ficavam os levitas. E lá juntamente com os levitas, o santuário que era símbolo da presença de Deus. E ele disse que eu te vi. Ele disse que viu a Deus. Ele teve uma visão de Deus. Alguns perguntam, terá sido como aquela visão que Isaías teve, Isaías 6, 1 a 3. Olha que Isaías diz. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins, que são anjos ardentes, são os anjos mais puros, eles assistem bem próximos de Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra estava cheia da sua glória. Então Davi disse, eu vi o Senhor. Não sabemos se foi uma visão como essa, nítida e clara, mas ele viu algo da glória de Deus. Muitas vezes você está no templo, você tem um sentimento forte da presença de Deus. Nos versos 3, ele convida a todos nós a louvar com toda a força da nossa voz. Muitas vezes nós estamos cantando aqui, eu noto que tem irmão que não está cantando. Tem outros para tirar a sua e fica só no minca, abre e fecha a boca. Olha o que ele diz, porque a tua benignidade, a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Tem até um corinho, né? Vamos cantar? A tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam, bem dizer-te-ei, em teu nome minhas mãos levantarei. Porque nesse salmo aqui ele fala de levantar as mãos. E quando chegar lá eu vou falar quando é que o levantar a mão pode fazer parte da adoração e porque é que raramente a gente usa. Porque depois do movimento pentecostal, eles passaram a associar levantar a mão com dançar. Vamos ver que o levantar a mão não tinha nada a ver com dança. Está errado o crente orar levantando as mãos? Ah não, aqui está até mandando. Nós vamos ver isso. Esse gesto é muito importante. Não só estava vendo um cientista que trabalha com neurologia, ele dizendo que orar é fundamental para a saúde emocional, espiritual, psicológica. O gesto de orar de joelhos, de mãos postas ou erguendo as mãos, diz que tem um efeito físico, neurológico, psicológico tremendo sobre o ser humano. Mas nós vamos chegar lá. Então olha aqui, porque a tua benignidade, outra versão diz, a tua graça, o teu favor, o bem que o Senhor tem feito a mim, o Senhor mesmo é o meu bem, é o sumo bem, é melhor do que a vida. A melhor coisa da vida é o Senhor. É como se alguém dissesse, Senhor, a melhor coisa da minha vida não é a minha casa, não é o carro, não é meu emprego, não é a minha empresa, é o Senhor. Por isso os meus lábios te louvarão, eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Ou seja, não brinque de cantar não, de louvar não. Quando for para louvar, louve. Mas louvar é pensando. Nós temos os nossos sinários, lendo. Aqueles que estão aprendendo a ler, procura aprender a ler nos sinários, cantando os hinos, você já decorou e fica fácil de você. E quando for cantar na igreja, não fique inventando
E só ficar abrindo a boca, não, isso é vergonhoso. Você louve com alegria. Ele está fazendo aqui uma afirmação. Por que eu devo louvar a Deus? Por conta da sua recebe, que é o termo hebraico aqui. Sua bondade é melhor do que a vida. Então, porque Deus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu não posso deixar Deus por nada, eu posso perder tudo menos Deus. Qual é a minha resposta? Meus lábios vão louvar Ele, nada vai me impedir. Eles é a minha alma. Aqui é nefés, palavra hebraica, para essa parte espiritual do homem. Ela vai se satisfazer de gordura em abundância, ou seja, o mais rico dos alimentos. A minha resposta, Deus me tem feito um bem tão grande que a única coisa que eu posso fazer é louvar a Ele. É a melhor coisa da minha vida. É a melhor coisa. É aquilo que o apóstolo Paulo disse. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Somente Cristo dá sentido à minha vida. Se fosse Cristo eu viria bebendo, feito um tonto aí. Não havia razão para eu viver. E em Atos 20, 24 ele diz, mas de nada faço questão nessa vida, né? Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho de Cristo. Para mim o viver é Cristo e a minha maior alegria é fazer a obra dele. Amém, irmãos? Amém. E então aqui entra a questão de louvar a Deus. Está errado, enquanto eu estou orando, todos os irmãos estão de cabeça baixa, com os olhos fechados, a Bíblia não manda isso, mas é conveniente porque quando você vai orar, você está conversando com Deus, você se desliga para tudo em volta. E uma maneira de você se desligar é não ficar olhando, então fecha o olho. E enquanto eu estou orando, eu posso levantar minhas mãos? Posso. Eu posso requebrar? Não, aqui não é circo não, aqui não é boate não é casa de dança não. Você pode levantar as mãos. Por quê? O que significa levantar as mãos na adoração? Em Tiago 17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito, tudo que é bom vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem há mudança, nem sombra de variação. Quando levanta a mão, eu estou dizendo de onde é que vem a bênção. Então é um testemunho bíblico. Ele diz, eu te bendirei, enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. No Salmo 88:9, ele diz, a minha vista desmaia por causa da aflição, Senhor. Tenho clamado a Ti todo dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Você nota que nenhum dos textos que eu vou ler tem a ver com dança, tem a ver com oração. No Salmo 119:48, ele diz, também levantarei as minhas mãos para os Teus mandamentos, que amei, e meditarei nos Teus estatutos. Ou seja, eu estou levantando as minhas mãos para receber a Tua palavra. A palavra está pregando, por isso que agora eu recebo. Mas só pode dizer, se está pregando a palavra de Deus. Não é esses papangus aí, esse falso profeta. Eu profetizo isso, aquilo. Aí os touros de plantão, eu recebo. Isso você deve dizer, recebe quando a palavra estiver sendo pregada. A palavra está sendo pregada, eu recebo. Você está vivendo de uma maneira inadequada, uma irmã ou um irmão chega com a palavra e diz, olha aqui, ó, a palavra está dizendo que você está vendo errado. Aí você diz, eu recebo. Recebo a palavra, que ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, só ela. Toda a Escritura é útil para que o Deus seja perfeito e maduro, completo para toda boa obra. Só a Bíblia. Então, só para a Bíblia eu levanto as minhas mãos, eu recebo. Salmo 119:48. Nós já vimos esse. O Salmo 134:2 diz, também levantei as minhas mãos para os Teus mandamentos, novamente, e meditarei em Teus estatutos. Tem nada a ver com dança. Eu recebo o que os mandamentos estão falando. No Salmo 141:2 diz, Senhor, a Ti clamo, apressa-te, inclina os meus ouvidos, a minha voz quando a Ti clamar. Suba a minha oração perante a Tua face como incenso, as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Minhas mãos levantadas em oração. Não tem nada a ver com essas danças litúrgicas, esse oba-oba, esse carnaval que
é tido nas igrejas liberais e pentecostais, e chamam aquilo de louvor e adoração a Deus. As danças litúrgicas elas são do paganismo. Lá, as religiões pagãs, não tem nada a ver com Deus da Bíblia, os pagãos adoram dançando. O Baal, os adoradores de Baal, dançavam diante do sacrifício. E o Elias não, tranquilo. Na hora dele provar que era o verdadeiro Deus, ele só fez uma oração simples e desceu fogo do céu e queimou o sacrifício. Segundo Crônicas 6:12-13 diz: E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. E a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se, ele está de joelho, em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. Nenhuma vez você encontra aqui ninguém dançando com as mãos levantadas. Em Esdras, no capítulo 9:5 diz: Perto do sacrifício da tarde, levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelho e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. De joelho e estendendo as mãos. Neemias 8:6 diz: E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém, levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Viu aí? O pessoal se abaixou, levantou as mãos e se inclinou. Tem nada a ver com dança. Agora, quem gosta de carnalidade e mundanismo na igreja, é que gosta de botar dança na igreja. Lamentações 13:41 diz: Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus. Você viu aí o que está sendo dito? Levantemos os corações com as mãos. Ou seja, você levantar as mãos, mas se o seu coração não está também levantado para Deus, não vale nada. Você levanta as mãos no simbolismo, o seu coração está se direcionando para Deus. E em 1 Timóteo 12:8, para encerrar essa série de versículos, diz: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Mão santa, está dizendo: Senhor, eu não estou levantando as mãos só para receber a bênção, não. É para dizer que elas não estão sujas. Se a sua mão está suja, não levante, não. Se você está vivendo em pecado, não levante, não. Tem um autor que ele deu 6 razões pelas quais ele vê como apropriado adorar levantando as mãos. Não tem nada a ver com dança. Ele fala que levantar as mãos pode ter o significado de render-se a uma autoridade superior. Segundo, vulnerabilidade total. Senhor, estou levantando minhas mãos vazias. Sou completamente fraco. Não tenho nada. Terceiro, dependência total de Deus para tudo. Como Paulo diz, tudo que eu preciso só vem de um lugar, do céu. Quarto, aquele que recebe com alegria a expectativa, um dom de outra pessoa. Uma pessoa vai dar um presente e você estende a mão. Quinto, fala da aspiração de desviar a atenção de si mesmo para o Salvador. Quando você faz isso, você está tendo a atenção de você para Ele. Sexto, é como se fosse um gesto de intimidade, de ternura, de amor para com Deus. Quando Jesus levanta as mãos para os céus, simbolicamente para nós seria Abba, significa Pai. Abrace-me, proteja-me, revele seu coração para mim. E ele disse que essa intimidade com Deus, de adorar a Deus, se ajoelhando, levantando as mãos, fazendo isso de coração, ele é satisfeito de banha e de gordura. Naquela época, uma comida com bastante banha e gordura era símbolo de prosperidade, era símbolo de satisfação espiritual e emocional proporcionada pela presença divina, como se a pessoa tivesse recebido um banquete. Quer receber um banquete de Deus? Nos versos 6 a 8, ele diz: Quando me lembrar de ti na minha cama
e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas me regozijarei. É interessante, meditarei. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar nas vigílias da noite. Deus diz bem claramente que Ele vê conforme diferenciar aquele que realmente o ama. No Shema judaico, que era a principal referência dos judeus, lá em Deuteronômio 4:6, mostra que é o amor a Deus de todo o coração que vai fazer toda a diferença na nossa vida. O Shema, então, é o coração da fé hebraica. Lá em Deuteronômio 6:4-6 diz: ouve, no hebraico é Shema Israel. O Senhor Deus é o único Senhor, ou seja, podemos dizer, é o proprietário, é o dono, aquele que provê, é o único provedor, é o único bem. Por isso, já que Ele é o único Senhor, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Jesus repete o Shema, quando o fariseu pergunta o maior mandamento, ele diz, e Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isso é ter sede de Deus. E ele diz aqui, quando me lembrar de ti na minha cama, porque tu tens sido o meu auxílio, meu ajudador. Então Davi medita nas vigílias da noite, é incrível, que durante toda a noite está implícito aqui, ou seja, ele dormia um pouco, e quando ele acordava, ele meditava em Deus. Por isso que é dito segundo o coração de Deus, que eu acho que até quando Davi sonhava, ele sonhava com Deus. Então Davi está dizendo aqui, minha alma o segue de perto, aqui no versículo 8, minha alma te segue de perto, a minha alma está colada, está apegada a Deus. É a mesma palavra no hebraico para a ligação entre marido e mulher no casamento. É parecido com aquilo que Ruth disse para Noemi. Ruth disse, não me permita que eu me aparte de você. Para onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu vou morrer. Essa proximidade do fiel, do crente de Jesus é muito importante. Ele diz lá em João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que é mais teu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Davi diz isso aqui no versículo 8. A tua destra me sustenta, a tua mão direita. Jesus diz, realmente, você está na minha mão e ninguém tira. Você está na minha mão e na mão do Pai. Ele diz, a minha alma apegar-se-á a ti. Ou seja, o meu compromisso com Deus é sério. É acima de todo compromisso. Meu compromisso com Deus está acima de qualquer outro vínculo que eu tenha. Qualquer outro vínculo que eu tenha, que a pessoa queira questionar o meu vínculo com Deus, ela vai perder. Se a minha mulher me disser, é seu Jesus ou eu, posso amar ela de todo o coração, ela perdeu, porque eu amo mais ao meu Senhor. Se os meus filhos, qualquer pessoa, meu pai, minha mãe, Deus manda que nós realmente tenhamos um vínculo, nos apeguemos a Ele. Em Deuteronômio 4:4 ele diz, porém vós, que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Viu aí? Se apegar a Deus, falando do povo de Israel, daqueles que não se apegaram a Deus, estavam só atrás dos melões do Egito, estavam reclamando que não tinha carne, estavam reclamando da situação difícil lá no deserto, e eles murmuraram, fizeram 10 rebeliões contra Deus. E todos eles morreram no deserto. Porém aqui, o Moisés diz, porém vós que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Qual o segredo da longevidade? Se apegar a Deus. No Deuteronômio 10:20 diz, ao Senhor teu Deus temerás,
A ele servirás, e a ele te achegarás, e te apegue a Deus, e pelo seu nome jurarás. No 13:3 de Deuteronômio, ele diz: não ouvirás as palavras daquele profeta, ou seja, de falso profeta. E o que se apega a Deus não se apega à palavra do falso profeta. Por isso que nós só podemos apegar ao que está escrito na Bíblia. Qualquer profeta hoje, né, dessa cambada aí de falsos profetas que surgem, especialmente no movimento pentecostal, no movimento mormon, no movimento adventista, no movimento espírita, esses falsos profetas, quem se apega a Deus não pode se apegar a eles. Ele diz: não ouvirás as palavras daquele falso profeta, o sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então muita gente não sabe. Vai para a igreja e a igreja está empestada dessas profetices e falsos profetas, e antes da mensagem, durante a mensagem, o próprio pregador: irmãos, eu tive uma revelação, eu tive uma visão, eu tive um sonho. E por que Deus permite? Deus está lhe testando. Se você realmente vai seguir a palavra dele, se você realmente ama a Deus, se você realmente é apegado a Deus, se você levanta as mãos só para os mandamentos de Deus, para a palavra de Deus, ou você ainda é guiado por falsas profecias. Ele prova para saber se amar o Senhor com todo o coração e com toda a vossa alma. O restante do Salmo 63, de 9 a 11, o salmista, ele coloca todas as esperanças dele em Deus. Veja bem, tinha todo um exército que o propósito era matar ele, acabar com a raça dele. E era complicado porque esse exército era dirigido pelo próprio filho dele. E mesmo sabendo que era o filho dele, olha o que ele diz no versículo 9: mas aqueles que procuram a minha alma, aqueles que querem me matar, procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. As profundezas da terra aqui, as profundezas do Sheol, o lugar dos mortos. Ou do Novo Testamento, a palavra equivalente a Sheol é Hades. É o lugar para onde vão os perdidos, porque os salvos estavam no Hades, depois da ressurreição de Cristo foram levados para o paraíso. Hoje no Hades só estão os perdidos. Ele está dizendo aqui que aqueles que se apegam a Deus, quem for contra eles, um dia vai ser levado para o inferno. Ele não tinha dúvida disso. Ele entrega seus inimigos a Deus. Ele diz claramente aqui: mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, vão terminar nas profundezas da terra. Cairão a espada, serão a ração para os chacais, que eram animais carniceiros, que se alimentam de cadáveres não enterrados. Ou seja, eles vão morrer na mais extrema miséria. Nem enterro digno eles vão ter. É a desgraça para os que não se apegam a Deus e tentam fazer mal àqueles que são de Deus. Serão entregues, destruídos, mortos e consumidos. Mas por quê? Porque na lápide deles vai ser colocado a sua boca, que fala mentiras, foi tapada. A Bíblia diz que Deus odeia quem fala mentira e quem semeia contenda entre irmãos. E finalmente, no versículo 11, ele se alegra pela libertação que Deus dará a ele. Ele tinha certeza e de fato Deus o deu. Mas o rei se regozijará, se alegrará. Alegria multiplicada é regozijo em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão a boca dos que falam mentira. Por isso que a Bíblia diz: o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Ou seja, só prestar culto a ele e só pelo seu nome jurarás. Está mostrando aqui um contraste entre aqueles que mentem e aqueles que usam sua boca para louvar e engrandecer a Deus. Aqueles que estão satisfeitos em Deus, que honram a Deus com a sua boca, com a sua vida. A boca dos inimigos será tapada, mas a boca dos servos de Deus cantará altissonantemente para sempre.
para nunca mais ser silenciada por toda a eternidade. Em quem a sua alma encontra satisfação? Quanto vale o seu compromisso com Deus? Para Judas valeu 32 moedas. E ele terminou se tornando pasto de chacais. Desenvolva sua sede por Deus. Seu prazer em Deus. Porque não há prazer real em nada se você não tiver Deus. Amém? Amém. Boa noite.